Bom dia, jovens! Tudo bem? Como eu já tinha comentado para vocês antes, o nosso terceiro tema de videoaula é sobre o coronavírus. Eu dividi esse conteúdo em duas partes. Uma primeira parte sobre o cenário mundial, uma segunda parte sobre o cenário brasileiro. Então, vamos aí para a primeira parte que fala do cenário mundial e das características gerais desse vírus. Olha lá, o que é o coronavírus? Na verdade, ele é um tipo de vírus comum, causador de um resfriado, tá certo? Que ataca o nosso sistema respiratório. Com algumas complicações, ele pode chegar a desenvolver uma pneumonia no nosso sistema, tá certo? Mas importante lembrar que o coronavírus, na verdade, ele não é um único vírus, existem variações, tá bom? O Covid-19, que seria essa nova variação desse vírus, né? A variação atual que está acontecendo agora, ela foi precedida por outras variações, olha lá, ó. O SARS-CoV, que seria o primeiro SARS-CoV, né? Ele aconteceu ali entre 2002 e 2003, claro que existe ainda a circulação desse vírus no planeta, tá certo? Mas ele começou a ser transmitido, tá certo? Entre 2002 e 2003 e é causador da síndrome respiratória aguda grave, tá certo? E também houve outra variação do coronavírus, lá em 2012 até 2014, foi quando ele começou a ser transmitido internacionalmente, tá certo? Que é o MERS-CoV, que é o causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, tá bem? Esses também ainda estão circulando aí no mundo, tá certo? Mais controlados. O novo coronavírus é o SARS-CoV-2, né? Que causa uma infecção conhecida aí como Covid-19, que é o que a gente vai trabalhar hoje nesse slide, tá certo? Então, vamos lá para o próximo slide, deixar essa parte da biologia para os outros professores trabalharem com mais propriedade. Vamos falar um pouco mais sobre a questão geográfica da doença, tá bom? A questão espacial da doença. Então, onde é que ele surgiu, pessoal? Há indícios de que ele começou a ser transmitido, o primeiro surto aconteceu lá na China, né? Na cidade de Wuhan, num mercado que comercializa animais vivos, tá certo? A principal forma de transmissão entre os seres humanos, a gente não está falando ali do início da transmissão animal para o ser humano, né? A transmissão humano para humano, ela é feita através de gotículas, né? De secreções, de saliva, enfim, que podem ser trocadas pelo ar ou no toque de alguma superfície que esteja com resquícios daquele vírus, tá certo? No caso do SARS-CoV, lá de 2003, aquele que eu falei para vocês que foi uma outra variação de um coronavírus, tá? A transmissão animal ser humano aconteceu pelo civeta, que é um animalzinho, tá? Ele parece um gambazinho, que é considerado uma iguaria na China, e provavelmente ao se alimentar com esse bicho ou ter contato com alguma coisa com as fezes desse bicho, o ser humano acabou sendo contaminado com o SARS-CoV lá de 2003, tá certo? No caso do SARS-CoV-2, a transmissão provavelmente tem acontecido de um morcego para um segundo animal e desse animal para o ser humano. A gente já identificou aí, os cientistas já identificaram que o SARS-CoV ele vem do morcego, mas para ter chego no ser humano, provavelmente ele tenha sido transmitido para um segundo animal e esse animal tenha passado para o ser humano, tá certo? Algumas pesquisas já estão identificando o pangolim, que é esse bichinho aqui, ó. Ele é tipo um tatu. Opa! Ele é tipo um tatuzinho, tá bom? E ele provavelmente tenha sido contaminado, infectado pelo morcego. E aí tem depois sido o agente transmissor, né, para o ser humano, que provavelmente comeu a carne ali, ou enfim. Ou pode ser que, né, pelas fezes do morcego, de um morcego ou de vários, o ser humano tenha se contaminado também, tenha se infectado diretamente pelo morcego. Mas a teoria mais provável é que tenha sido por um animal intermediário aí entre o morcego e o ser humano, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. O início da transmissão, pessoal. Como é que começou, depois dessa gênese aí lá no mercado de Wuhan, como é que ela começou a ser disseminada pelo mundo? Então, o primeiro caso foi identificado no dia 31 de dezembro de 2019, no último dia do ano passado, tá certo? Lá na China, próximo aí à região desse mercado de Wuhan. A OMS
foi notificada, né, da existência desse vírus e ela foi atrás da identificação, descobriu o que é esse vírus, certo? Essa identificação foi feita no dia 7 de janeiro, uma semana depois de descoberta esse pequeno surto lá na Índia, claro que no início era pequeno, tá certo? No dia 7 de janeiro foi identificado o vírus, e identificado que era um novo vírus. Em março, isso no mês passado, no começo do mês passado, a OMS emitiu uma declaração, certo? Dizendo que o SARS-CoV-2 era responsável por uma pandemia mundial. Por quê? Porque ele tinha saído do controle na China e agora estava entrando na Europa com muita força, né? Com muitos casos na Europa, principalmente na Itália, né? A Itália já estava ali num caso de descontrole do sistema de saúde. Então ela declarou, a OMS declarou que o SARS-CoV-2, o Covid-19, estava entrando em pandemia mundial, tá certo? Surto é um negócio local, epidemia ela tem uma abrangência um pouquinho maior, né? Pode ser nacional ou regional, e pandemia é aquilo que é internacional, ela já tem uma abrangência internacional, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Sintomas e tratamento. Pessoal, essa parte aí é mais descritiva, né? Sintomas, olha aí, ó. É a mesma coisa de uma gripe comum, né? Não é uma gripezinha, é uma gripe, mas pode ser séria, tá bom? Febre, tosse, dificuldade respiratória, sintomas que se assemelham a uma gripe. Tem alguns casos que pode também ter uma questão intestinal, aí pode causar diarreia também, tá certo? Os casos mais graves costumam ser, né, a letalidade costuma ser maior em idosos ou pessoas que já tenham alguma doença prévia, tipo diabetes, bronquite ou asma. Pode ser outras doenças também, né? Do sistema circulatório, por exemplo. Ainda não há tratamento, como é recente, claro, né? Ainda não há tratamento ou medicamento específico para esse tipo de vírus, para essa variação do coronavírus, tá certo? As projeções é que as vacinas que estão sendo estudadas, ou os medicamentos, só sejam liberados em 2021, tá bom? Então vai demorar um pouquinho aí para a gente ter um controle medicamentoso para essa doença, tá bom? A recomendação para um paciente que esteja contaminado e que não tenha sintomas muito graves é que ele fique de repouso e beba bastante água. É uma recomendação comum para quem tem qualquer tipo de infecção parecida com uma gripe. É deixar o corpo se curar sozinho, tá bom? Vamos lá pro próximo. Tem se falado muito sobre a cloroquina, pessoal. A cloroquina, ela é um antiviral, certo? E anti-inflamatório que é usado aí no tratamento de malária, lúpus e artrite reumatoide. Esse medicamento, ele não tem eficácia comprovada. Ele não foi testado em todos os níveis como um medicamento eficiente para Covid-19, tá certo? Tem se falado muito nele, por quê? Porque o Donald Trump disse que ele tinha apresentado boas reações como alternativa no tratamento de Covid, tá certo? Mas não é, como eu posso dizer, não é efetivo. Por quê? Porque ele pode apresentar reações adversas, né? Efeitos colaterais bastante graves. Ele pode causar problema cardíaco ou problema renal. Para quem já tem um histórico de problema cardíaco ou problema renal, ele pode ser fatal, tá bom? Então, não é recomendado que você utilize cloroquina como um tratamento, tá certo? Alguns infectologistas e médicos estão usando isso como medida alternativa, mas ainda não existe uma eficácia, uma comprovação científica final de que seja eficiente, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Prevenção, a parte da profilaxia. Para a prevenção da doença, é recomendado evitar contato com o doente, né? Se você está com alguma pessoa, conhece alguma pessoa doente de Covid-19, não chegue perto dela. Claro, né? Lavar sempre as mãos, né? E evitar o contato das mãos depois que você estiver no ambiente aberto, no ambiente que possivelmente tenha contato com alguém contaminado. Evitar em contato com os olhos, o nariz e a boca, né? A parte das mucosas, certo? Usar álcool em gel para limpar sua mão quando você estiver num ambiente onde você não possa limpar com sabão. E superfícies e objetos, caso você precise higienizar esses locais, tá bom? No caso dos profissionais de saúde, é claro que eles estão em contato direto com esse pessoal que está doente, é recomendado o uso de máscara, proteção nos olhos, tá? E luvas, tá? Luvas para proteger a mão de não entrar em contato com nenhuma secreção, os olhos e a boca e o nariz, para justamente você não ter contato e aspirar ou se contaminar com essas secreções, tá certo?
Vamos lá. Medidas da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Ela listou aí 6 pontos que são importantes, né? Isso a nível mundial, para que seja acompanhado, que seja seguido pelos países de todo mundo, tá certo? Aumentar o pessoal da saúde treinado para ação, para o diagnóstico e para o controle, né? Para o cuidado do coronavírus. Ter mais gente trabalhando com isso. Investigar todos os casos suspeitos, tá? Isso aí tem país que não está seguindo a risca, tá? Por quê? Porque quanto mais você sabe quem está contaminado, você não vai deixar essa pessoa em contato com pessoas que ainda não foram contaminadas. Tá? Aumentar a produção e a disponibilidade de testes, principalmente os testes rápidos, para que você consiga ter uma resposta mais rápida ao nível de contaminação que está ocorrendo. Ampliar a rede de atendimento, criando espaços para receber as pessoas doentes. Alguns países estão criando hospitais provisórios, né? No Brasil a gente tem lá o Pacaembu, que foi em São Paulo, que foi adaptado para receber os doentes de Covid, tá certo? Para que também não se misture, né? Aí já vem um outro ponto, ó, isolar as pessoas doentes, para que não se misture os pacientes de outras doenças com os pacientes de Covid, né? Para que esse pessoal não sofra aí contaminação, estando próximo a esse pessoal que já está contaminado pelo Covid. Tá? E colocar todas as estruturas e ações do governo dentro de um plano de suspensão e supressão e controle do coronavírus. Tá? Ter aí ações articuladas entre o Ministério da Saúde, entre o governo, entre as secretarias, entre os estados, enfim. Tá todo mundo pensando igual, tá bom? Então essas são as 6 recomendações que a OMS dá a nível global para que a gente consiga controlar essa pandemia. Pessoal, muito tem se falado aí da tal curva exponencial da doença, né? Que seria a intensidade com que ela cresce ao longo do tempo. Tá? Como é que acontece isso? Isso é um cálculo matemático, estatístico, que é feito através das características da doença. No caso do Covid-19, foi citado que ela é uma doença altamente contagiosa, certo? Portanto, ela é de transmissão rápida e intensa. Então, a curva de crescimento da doença, ela pode ser bastante rápida e bastante intensa, bastante grave, num tempo curto, né? E isso é preocupante a nível de cuidado de saúde, tá? Como é que é feito, então, essa análise? Tá aí uma descriçãozinha, depois vocês podem ler com mais calma, mas no início ela é uma transmissão normal, né? De pessoa para pessoa. Só que acontece, como ela é de veiculação rápida, essa transmissão de pessoa para pessoa, num certo momento, vai ter uma elevação muito alta, certo? Um crescimento exponencial muito rápido e muito alto. Então ela começa devagar, de 1 para 1, mas esse 1 para 1 depois vira 10, 40, 80, 100, 1000 e assim vai. Então o crescimento dela é muito rápido, certo? Depois de um tempo, essa doença ela vai perder a sua intensidade de transmissão, como toda doença, certo? Até um ponto onde ela vai estabilizar, né? O crescimento vai se manter normal e depois o declínio. Nesse momento de declínio, é importante que o número de casos comece a cair, certo? Comece a declinar, comece a diminuir, para que se tenha a noção e a percepção de que a doença está sendo controlada, certo? Enquanto o número de casos estiver crescendo, é difícil a gente dizer, olha, está no controle. Não está, porque está aumentando, certo? Quando o número de casos começar a cair, aí sim é o momento onde a crise, ou no caso a doença, está declinando e pode entrar no controle, certo? Existe um termo aí, que é o termo da imunidade de grupo, ou efeito de rebanho, que é quando essa doença, no caso o coronavírus, a gente está falando dele, atinge mais de 60% da população total do país ou de um local. Tá? Porque esses contaminados vão adquirir imunidade e vão, estatisticamente, proporcionalmente, fazer com que os outros 40%, ou 40 e poucos por cento, né, um pouco menos, tenham mais dificuldade de ser contaminados, de ser infectados pela doença, né? Porque proporcionalmente eles vão ser um número menor em risco, tá certo? Tem alguns países, o Reino Unido chegou a propor isso, né? Que fossem que a população fosse controlada nesse sentido, né? Para que depois fosse mais rápido, mas como é muita gente, né? 60% de qualquer país é muita gente, certo? O sistema hospitalar, o sistema médico, ia entrar em colapso de qualquer jeito. Então a ideia é que você diminua essa intensidade de contaminados para que o pessoal que precisa de atendimento não
superlote, né? Não coloque aí o atendimento hospitalar em crise, tá certo? Vamos lá, ó, que eu falei para vocês aí, a necessidade de achatar a curva. Pessoal, seguinte, essa linha aqui, ó, que tá ali, né? Ela seria o suporte máximo que o sistema de saúde consegue atender, tá bom? Essa curva maior, vamos lá, seria o tal do crescimento exponencial sem controle. Essa curva menor, ela é o crescimento controlado, com quarentena, né, com controle das ações médicas e tudo mais. Se não fizer nada, o crescimento é muito rápido, exponencial, é muito alto, o sistema de saúde entra em colapso. Se estender o tempo de contaminação das pessoas, né? Deixar que todo mundo se contamine, uma parte grande da população se contamine, mas em tempo maior, né? Que a duração seja maior. Então, o sistema de saúde dá conta disso e a letalidade da doença provavelmente diminua bastante, né? A gente consiga salvar mais vidas. Se deixar ela chegar muito alta, provavelmente o número de casos letais aumente, né? Não só da doença, mas de outras doenças, porque a gente vai saturar o sistema de saúde e aí você tem um colapso social, um colapso na saúde, tá certo? Vamos lá. Olha aí, ó, eu trouxe esse dado que é do dia 6, né? A gente já está no dia 9, mas ele está relativamente atualizado, ó. Os números de infectados podem subir muito agora em abril, porque em vários países a doença ainda não atingiu aquele pico, né, o ponto mais alto de transmissão, tá certo? Nos Estados Unidos, pessoal, que hoje é o país com maior número de casos, já chega a 350 mil casos, tá? Aí depois a gente tem Espanha, Itália e Alemanha com mais de 100 mil casos, os Estados Unidos, né, a Espanha e a Itália já ultrapassaram 10 mil o número de mortos. A Alemanha, que adotou medidas de isolamento social muito cedo, né? A própria presidente, a primeira-ministra lá, Angela Merkel, ela deu uma declaração falando, né, para o pessoal ficar em casa, que era muito sério e tal. Então, eles têm aí um pouco mais de 1.000 e poucos casos, não chegou a 2.000 casos de óbitos. Na China, o número de notificados é de 80 mil casos, um pouco mais, e 3 mil mortos. Existe aí um ponto, pessoal, com relação à China, que é eles estão com casos subnotificados, né? Assim como no Brasil, provavelmente a gente tem aí casos subnotificados, na China também tem acontecido isso, tá bom? Por quê? Porque não houve uma testagem muito alta, né? O padrão de testagem faz com que o número de doentes fique subnotificado e o número de óbitos também fique subnotificado. No caso do Brasil, é só a gente acompanhar o noticiário aí e ver que a testagem não é feita em todo mundo, né? Tem gente que morre sem saber se é de Covid ou não. Então, esse número de casos aí, ele fica mascarado, ele fica subnotificado, tá? Pode ter acontecido isso na China. Nos Estados Unidos, né, como eles têm disponibilidade de testes, a testagem é maior, provavelmente também isso faz com que o número de casos aumente e o número de óbitos também verificados aumente, tá certo? Vamos lá. Para finalizar aí, ó, que é também muito importante, a questão, pessoal, da segunda onda de infecção, né? Depois que um país controlar, achatou a curva ali, controlou, atendeu uma galera, como a gente está no mundo globalizado, pode acontecer de pessoas que ainda não entraram em contato com o vírus, né? Que estão ali, sejam contaminadas por pessoas que voltam para a China ou que vão para a China e levam de novo o vírus, né? Isso pode acontecer aí, ou pode levar a uma segunda onda de infecção, tá certo? Na China isso já está sendo debatido, porque lá o número de casos tem baixado, né, dia após dia. E para que se evite isso, eles estão debatendo ainda como é que vai se evitar essa segunda onda de infecção, tá? Mas provavelmente no futuro a gente vai ter esse tema aí com mais evidência na mídia e, né, vai aparecer aí para vocês também como um caso, como um subtema importante dentro desse tema maior que é o Covid, tá certo? Então, esse slide aí, né, deixa eu passar aqui, ó. Obrigado. Tá? Essa apresentação ela foi mais introdutória, tá bom? A segunda apresentação vai falar do cenário brasileiro. Aí eu vou trazer para vocês logo mais, tá certo? Um abraço para vocês, um beijo e até já.